Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo vivo, venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo precioso que se chama hoje, mais um dia que o Pai nos permitiu estarmos juntos aqui para meditarmos nas Escrituras. Você está vendo essa live depois, quão preciosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus tem te chamado para aprender e para ensinar. Que lindo é nós podemos viver e fazer parte de tudo isso que Deus tem feito na terra, um povo bíblico. Um povo que saiu da superficialidade, que tem mergulhado no conhecimento de Deus. Amém? Graças a Deus por mais uma live. Estamos meditando na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, em suas palavras, em seu caráter, em seus ensinamentos. Hoje nós vamos meditar em mais 3 capítulos, que vão do capítulo 11 até o 13. Nós vamos falar sobre Jesus e João Batista, vamos falar de parábola, vamos falar de muitas coisas. Então vamos clamar pelo Espírito Santo para que Ele nos ensine, para que Ele nos capacite a tanto a entender de verdades espirituais quanto a praticá-las nos nossos dias. Amém? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti e é Tua glória. Nós somos Teus discípulos, Jesus. Nós não queremos só conhecer as Tuas palavras, não queremos ser bons de Bíblia. Nós queremos ser pessoas bíblicas que vivem o ensino. Nós queremos ser como os discípulos. E para o discípulo basta ser como o mestre. Senhor, nós não estamos aqui nessa live. Não é, Senhor, para gabar do conhecimento lá na frente, de tudo que nós temos adquirido. Não, nós queremos aprender como agradar o Teu coração. Nós queremos alegrar o Seu coração. Nós queremos que o Senhor se admire da nossa fé e obediência. Nós queremos, Senhor, nós somos filhos e nada do que nós fazemos pode, Senhor, fazer de nós mais filhos ou menos filhos, porque nós somos filhos. Mas uma coisa nós podemos buscar agradar o Pai. Existem filhos e filhos, existe aquele filho que tem o interesse em ver o sorriso no rosto do Pai. Nós queremos ser esse, Senhor. Sabemos que somos filhos e que a salvação é comprada pela cruz e que foi de graça, não foi por mérito. Mas como filhos agora, Senhor, adotados pelo Teu Espírito, nós queremos, Senhor, nos esforçar para agradar o Teu coração. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, Mateus capítulo 12, não, desculpa, vamos começar com o capítulo 11 hoje. Começamos com Jesus e João Batista. A Bíblia diz, gente, que Jesus, então, no capítulo 10, Jesus vai chamar os seus discípulos, comissioná-los, vai empoderá-los e vai enviá-los, né? E aí no capítulo 11, no primeiro versículo, terminando o trecho do capítulo 10, ele vai falar, a Bíblia vai dizer assim: quando Jesus terminou de dar essas instruções aos 12 discípulos, ele sai para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. Uma coisa muito linda que eu vi num estudo que eu queria comentar é que Jesus chama, ele prepara, depois ele envia e também sustenta. Então Jesus dá todas as instruções que os discípulos precisavam e ele continua ali trabalhando seu ministério. Amém? Sossô, seja bem-vinda, querida aluna. Chiquinha, companheira, sejam bem-vindas, amadas. Que Deus abençoe vocês. Paz do Senhor Jesus, boa tarde. Abençoada e alegre com Cristo, amém? Então, o Senhor, Ele nos chama, Ele nos capacita, nos instrui, nos empodera, depois Ele nos envia e também nos sustenta, amém? Podemos descansar no Senhor. João Batista, então, vai ter um dilema aqui na mente dele. João Batista, gente, foi um grande homem de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas ele estava vivendo aqui, nesse período do capítulo 11, um período muito difícil. Ele já estava preso. E ele vai vendo o que Jesus está fazendo, porque a notícia vai se espalhando. Ele está curando, ele está libertando, ele está... Gente, ele está fazendo coisas impossíveis, mas eu continuo preso. Sabe, João Batista, por um momento, ele questionou. E aí ele manda os discípulos perguntar para Jesus: és tu mesmo quem a gente espera? És tu mesmo o Messias? O Senhor é aquele mesmo que haveria de vir? Ou a gente tem que esperar outro? Olha isso, é o Senhor mesmo ou é outro? E assim, até ontem na pregação eu falei sobre João Batista. E João Batista era um homem que ele tinha uma identidade muito firmada. Perguntam para ele: você é o Messias? Eu não sou o Messias. Lá em João nós vamos ler isso.
Se você tiver tempo, leia João capítulo 1 e 3, né? Que vai falar sobre João Batista. E aí, ele tinha uma identidade muito firmada. Você é o Messias? Eu não sou o Messias. Eu sou o amigo do noivo. Eu não... tudo que a gente tem é dado pelo céu. Eu estou contente com o que eu tenho. Se eu perder discípulo, não tem problema. Eu vim para apontar o Cristo. Este é o Cordeiro de Deus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então ele era um homem centrado, empoderado pelo Espírito de Deus. O Espírito que estava em Elias estava sobre ele também. Só que nesse momento, houve uma dúvida. E sabe o que a gente aprende com essa história de João Batista, gente? É que nós não somos pessoas perfeitas. As pessoas não são perfeitas. Muitas vezes nós colocamos, né, nossa expectativa naquele grande homem de Deus. Ele já fez tanto milagre, ele é usado por Deus. Aquela grande mulher de Deus, ela é uma referência. Talvez, né, alguém da live possa até olhar pra mim e falar assim: uau, como a Lorena parece ser uma mulher assim de Deus. E amém, eu quero ser conhecida como mulher de Deus. Mas, gente, nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas que em momentos de tribulação nós podemos chorar, fraquejar, duvidar. Imagina que João Batista, ele estava ali encarcerado. Imagina que tá bem, eu tô aqui e tá tudo certo, porque o que eu fiz foi certo. Eu apontei o pecado, eu fui chamado para apontar o pecado, mas vai dar tudo certo, porque o Messias está aí. Por um momento, talvez, o entendimento de João era aquele mesmo entendimento que todo mundo tinha, que Jesus era aquele grande homem, aquele grande Messias, filho de Deus, sim, mas aquele que viria para levantar o povo de Israel, para acabar com a opressão de Roma, aquele grande líder militar e tal. Essa era a expectativa messiânica que as pessoas tinham, e talvez João Batista tivesse essa expectativa também. Jesus chegou, vai se assentar num trono, vai enviar os anjos para derrotar todos os inimigos de Israel, e daqui a pouco minha prisão vai resolver aqui. Ele vai me tirar da prisão, só que nunca chegava. Ele continuava preso, provavelmente passando por muitas coisas ali na cadeia, sem a sua liberdade geográfica, pelo menos. E chega um momento que, por maiores que nós sejamos, no sentido de experiências que tivemos, né? Imagina que quando ele batizou Jesus, gente, tô pensando aqui, Deus falou uma voz audível lá do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, por que João Batista naquela hora vai falar: mas é você mesmo ou a gente espera outro? Porque nós somos falhos, gente. Escute, as nossas expectativas devem estar em Jesus. Peraí, gente. Muito bem, parabéns, viu? As nossas expectativas devem estar em Jesus e não nos homens. É claro que nós devemos ter referências, pessoas que são referências para nós, mas nunca coloque uma expectativa irreal sobre uma pessoa, achando que ela nunca vai fraquejar, que ela nunca vai chorar, que ela nunca vai pensar em desistir, porque nós somos falhos. João Batista, com tudo que ele experimentou... João Batista, com tudo que ele experimentou, ele também duvidou. Por um momento ele duvidou. Sabe, tá tudo bem se por um momento você pensou: será que Deus está agindo mesmo? Será que é isso que é o plano de Deus? Será que eu não estou sozinha aqui e eu tenho que agora me virar para resolver meus problemas? Porque não tem nada disso de que Jesus acalma a tempestade, confiar no poder da oração. Não, eu acho que eu vou ter que resolver eu mesma. Quantas vezes nós não pensamos assim, né? Irmã Rose, seja bem-vinda, querida. Então, o que Jesus vai falar para os discípulos de João? Ele vai falar assim: olha, vocês vão falar para ele o que está acontecendo. O cego está enxergando, os aleijados estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados e as boas novas estão sendo anunciadas aos pobres. Que é exatamente tudo que o Antigo Testamento disse que o Messias iria fazer. João sabia muito bem disso. Então, o que Jesus vai dizer? Olha para João: olha o fruto, olha o que eu tenho feito, olha como eu estou cumprindo aquilo que está escrito. Sou eu sim. Agora, ele diz: bem-aventurados que não se escandalizam por minha causa. Nessa versão fala: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. E Jesus vai dar uma disciplinada ali em João. Você vai ser feliz se você não se escandalizar. Sabe o que é se escandalizar? É falar assim: não, mas não é o jeito que eu pensei.
Jesus, eu creio que tu és o Messias, mas eu achei que só ia fazer diferente. Jesus vai falar assim, olha, volta, João. Ô, João, não se perde, não. Você cumpriu o seu propósito. Você veio para preparar não o seu próprio ministério, não o seu caminho. Você veio para preparar o meu caminho e você cumpriu o seu propósito. Por mais doloroso que seja ouvir isso, muitas das vezes nós estamos vivendo coisas e esperando coisas muito além daquilo que é a expectativa de Deus para nós. E às vezes a gente não está vivendo coisas que é a expectativa, coisas muito maiores que é o que Deus tem, mas diferente daquilo que nós planejamos. Eu sempre peço a Deus, Senhor, eu não quero viver nem menos nem mais, eu não quero querer nem menos nem mais aquilo que o Senhor quer para a minha vida, para o meu ministério. Que seja conforme a tua vontade, que seja de acordo com o teu propósito. Amém? Quando os discípulos saem, Jesus começa a elogiar João. Na multidão, gente. Jesus é uma coisa linda, assim. Deus, ele chama a nossa atenção em off, no privado, mas ele também expõe as nossas, né, ele nos elogia publicamente, né? Quando a gente vai estudar sobre liderança, é muito comum a gente ouvir falar sobre isso. Olha, você como um líder, você não deve expor os defeitos dos seus liderados. Você tem que chamar a atenção dele no privado, daquilo que ele precisa melhorar, mas você sempre tem que realçar as suas qualidades, né? E é isso que o nosso grande líder vai fazer, nosso Senhor Jesus. Ele vira para a multidão e começa a falar, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço quebrado? Não. Vocês foram ver alguém vestido com roupa chique? Não. Vocês foram ver um profeta? Sim. Ele é o profeta, mas ele é mais do que um profeta. De todos os profetas nascidos de ventre humano, de mulher, de todos os profetas, João Batista é o maior. Mas ele é o menor no reino dos céus. Então no reino dos céus não tem, ele é o menor. Então o que a gente quer, né, entendendo um pouquinho esse versículo aqui, de acordo com alguns estudos que eu fiz, porque sempre para mim é um pouco confuso entender isso. É interessante falar que João é o maior de todos os profetas, porque ele foi o precursor, aquele que veio antes de Jesus no tempo determinado para cumprir aquele propósito, né, que a profecia que Isaías trouxe, só ele poderia se encaixar nela. Então ele é um grande profeta. Mas por que ele é o menor no reino dos céus? E aí, estudando sobre isso, vai falar que João Batista, ele morreu antes que o reino dos céus fosse pleno, no sentido de que de fato Jesus morresse, o Espírito Santo fosse enviado e as pessoas pudessem compreender plenamente o reino de Deus e o Evangelho. Então João Batista, ele não teve essa oportunidade que nós temos, de ter o Espírito Santo para nos revelar as coisas do reino. E João Batista não viveu plenamente essa época que nós estamos vivendo, onde o Espírito Santo nos revela todas as coisas, nos ensina todas as coisas, né? Tira aquela sombra, aquele véu da lei e nos mostra, nos revela a graça e o Evangelho de Jesus, amém? Então, ele não esteve na plena realização da nova aliança e não recebeu a revelação completa do Evangelho. Portanto, por maior que seja esse profeta, Jesus está dizendo, olha, ele é o menor do reino dos céus, porque ele não entendeu plenamente, porque ele chegou antes, né? Ele morreu antes de que tudo isso fosse revelado pelo Espírito. Aí Jesus vai falar que é interessante que ele vai falar assim, essa geração é como as crianças que brincam na praça, porque elas queixam-se aos seus amigos, tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Jesus está falando, essa geração ela é tão infantil, ela parece crianças, que querem que as coisas aconteçam do jeito delas. Ah, a gente tocou flauta e ninguém dançou. A gente tocou lamento e ninguém chorou. É uma geração que tem expectativas infantis e que se frustra quando as suas expectativas não se cumprem. Então o que Jesus vai dizer? Quando veio João, a dieta dele era restrita. Ele jejuava, os discípulos jejuavam, vocês falavam, é louco. Ele deve estar possuído por demônio. Ele não comia nem bebia em público, as pessoas achavam que ele era um endemoniado. Veio o filho do homem, e ele come e bebe, e vocês dizem, ele é um comilão e um beberrão? Tudo tá ruim. Sabe aquela geração insatisfeita? Tudo tá ruim. Porque é impossível suprir a expectativa dela. E muitas vezes as pessoas são assim. Na verdade, nós somos assim. Nunca vamos, né? Vou dizer assim, não, vou dizer as pessoas no geral. As pessoas nunca vão estar plenamente satisfeitas. Né? Ah, eu vou naquela igreja, eu não gosto porque lá o povo grita. Ah, eu não vou naquela igreja porque lá o povo fala muito tranquilo. Ah, eu não gosto daquele pregador porque eu acho que ele é muito assim. Ah, porque pra mim aquela igreja não presta porque eles são assim. Ah, porque eu vou ali, porque eu não vou ali.
Sabe aquela geração que elas não entendem que o que importa é a mensagem? A palavra é o que importa, mas é uma geração que está sempre criticando porque as coisas não acontecem do jeito dela. Ah, eu não vou naquela igreja porque não tem corinho de fogo. Ah, eu não vou naquela igreja porque só canta worship. Sabe assim? É um povo que nunca está satisfeito, porque espera com expectativas infantis algo que aconteça exatamente como essa pessoa pensa. Sabe quem pensa, quem fala muito assim? Criança. Mas eu quero! Quantas vezes a nossa geração tem sido uma geração infantil, desde a época de Jesus, na verdade. Né? O povo que não anda segundo o Espírito. Olha, uma coisa a gente tem que entender, eu já falei isso aqui várias vezes. As pessoas que andam pelo Espírito têm que aprender a se reinventar. Porque o Espírito Santo vai agir de formas que nós, além da nossa expectativa. Tá? Deus vai usar pessoas que nós não imaginávamos. Deus vai usar lugares improváveis. Deus vai fazer coisas que nós não esperávamos. E se nós tivermos o nosso coração fechado, nós não vamos participar como os fariseus, que não perceberam que estavam vivendo a manifestação do Filho de Deus, a visitação de Deus no seu tempo. O coração deles estava tão fechado porque Deus não age assim. Não, isso aí está contra o que eu acredito que seja o que é de Deus. Então nós temos que abrir os nossos olhos e deixar o Espírito Santo nos ensinar a viver o novo. Amém? Andresa, seja bem-vinda, minha querida. Saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, viu? E se der, hoje, gente, a nossa festinha das crianças aqui no Padre Libério, né? Se as crianças estiverem aí, viu? Nós vamos ficar muito felizes em receber vocês. Continuando, então, Jesus continua e termina essa perícope falando isso, ó. Mas a sabedoria é justificada por obras. Gente, quem é verdadeiramente sábio? O sábio não é aquele que sabe falar de coisas. Nossa, aquela pessoa é tão sábia porque ela conhece muitos versículos da Bíblia. Isso não é ser sábio. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter sabedoria. A sabedoria é a prática do conhecimento. Alguém poderia dizer, nossa, a Lorena é sábia porque eu falo da palavra? Não, você vai descobrir se eu sou sábia ou não se eu aplico o que eu prego aqui na minha vida prática. Uma pessoa é verdadeiramente sábia, a sabedoria é justificada por obras, ou seja, uma pessoa é verdadeiramente sábia quando aquilo que ela sabe, ela vive, ela emprega na vida dela. Então a Bíblia está cheia de princípios e eu posso saber esses princípios, mas eu só sou considerada sábia quando eu consigo aplicá-los. Eu não vou fazer isso porque eu não estaria sendo mansa. Hoje mesmo eu vivi uma situação assim. Teve uma hora que eu ia dar uma pelada, uma de Lorena. Quer saber? Então eu não vou fazer mais. Então a partir de agora outro faz. Sabe assim? Nossa, Lorena antiga, minha cara, fazer isso. Então faz o seguinte, a partir da próxima vez, eu não faço mais. Você pede outra pessoa para fazer. Eu ia falar isso. Quando eu fui para falar, Jesus colocou no meu coração. Isso não é ser manso e humilde. Que é exatamente a leitura de hoje. Você não está sendo manso e humilde. O manso e humilde, ao invés de replicar quando ele está errado, ele assume o erro e fala, me perdoa, da próxima vez eu vou procurar fazer diferente. Então não adianta eu saber a Bíblia, os versículos. Eu preciso aplicar, me humilhar e viver de acordo com a palavra de Deus. Mansidão é força controlada. Amém? Aí, gente, Jesus continua falando das cidades que não o receberam, de Corazim e Betsaida, porque mesmo vendo tantos milagres, assim também como Cafarnaum, mesmo vendo Jesus fazer tantos milagres, gente, já pensou, morto ressuscitando, paralítico andando, cego enxergando, demônio sendo expulso, mesmo apesar de tantas provas, esse povo não se arrependeu. E aí Jesus vai falar assim, vocês vão pagar por tudo isso. Vocês, no dia do juízo, vocês serão tratadas com rigor. Jesus então agradece a Deus, o Pai, e fala, obrigada, Pai, porque o Senhor escolheu esconder essas coisas do reino para aqueles que se acham instruídos, para os sábios, eruditos, e escolheu revelá-las para os pequeninos. Então Deus escondeu dos sábios eruditos, aqueles que se acham sábios eruditos, e revelou aqueles que são como crianças, né? Nas versões mais tradicionais fala aos pequeninos, mas nessa versão fala crianças. Hoje nós vamos, né, tá ali no culto das crianças, gente, como é lindo ver que Deus espera que sejamos como crianças. A criança, ela tem uma fé genuína e não fingida. Tem uma coisa que nós sabemos fazer conforme nós vamos crescendo, é fingir. Fingir que nós somos de um jeito que nós não somos, fingir que tá tudo bem quando não está.
A criança, ela sabe muito bem ser aquilo que ela é em essência, falar o que ela realmente pensa, deixar, né, a hipocrisia de lado e viver algo que é verdadeiro. A criança, ela é genuína, ela é íntegra, ela é dependente de alguém. Ela não se acha independente, ela não quer viver uma vida ali sozinha de acordo com aquilo que ela, né, ela entende que ela precisa do pai, ela quer o pai. Eu acho tão lindo quantas vezes que a gente vai disciplinar as crianças, né? O Josézinho tem vivido mais isso, ele, como ele é o menorzinho. Às vezes a gente disciplina ali, corrige ali, e aí logo depois da correção ele quer me abraçar. Como assim, gente? Né? Eu acabei de te corrigir, de ser dura, de te ensinar aqui que você está fazendo errado, de contra a sua vontade, você até chorou por causa da disciplina, mas mesmo assim você reconhece que é por amor, você precisa de sentir esse amor, você se volta para mim, né? E nós temos que ser como crianças também, sujeitar ao Deus com humildade, com mansidão, com submissão. E aí nós vemos o grande e lindo chamado de Jesus, né, para o descanso. Ele fala: venham a mim todos vós. Olha só, gente, vocês estão aqui, vocês 4 que estão aqui online e vocês que vão assistir depois, esse versículo tem que estar na ponta da nossa língua. Muitas vezes Deus vai colocar pessoas na minha e na sua vida que o que elas precisam é de ouvir esse versículo. Se você não consegue memorizar o versículo todo, memoriza pelo menos o lugar para você saber e procurar na hora e enviar para essa pessoa uma mensagem para escrever, ou o ideal seria realmente, será que você realmente memoriza? Porque Deus coloca pessoas oprimidas, sobrecarregadas para que a igreja seja luz. Então nós precisamos saber essas palavras. Você vai sempre falar para essa pessoa, o Espírito Santo vai te lembrar na hora, tá? Mas armazena aí. Jesus disse em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso a gente tem que saber, gente, porque eu não sei quantas vezes eu já citei esse versículo. Não sei quantas vezes. Deus sempre coloca pessoas para nós podermos edificar a vida delas. E dizer para elas: olha, Jesus está te chamando, Jesus está dizendo: venham a mim. Gente, quantas pessoas estão sobrecarregadas? As pessoas chegam para mim com um olho fundo, assim: eu estou tão cansada, está tão difícil, tá assim. E eu falo: olha, eu não consigo te ajudar, mas eu consigo te apresentar alguém que pode te ajudar. E ele falou. Gente, Jesus não falou: venham a mim vocês que estão dispostos a dizimar, venham a mim vocês que estão dispostos a me servir, venham a mim. Não, por mais que dizimar e servir Jesus, você faça parte, né, do efeito colateral daquele que vai até Jesus. Mas Jesus fala: venham a mim vocês mesmos. Os que conhecem de Bíblia? Não! Venham a mim do jeito que vocês estão. Cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Agora, o que as pessoas precisam é entender que elas precisam ir até Jesus. Tem gente que fica buscando mediadores. E é o que eu estou dizendo, tem pessoas que vão atrás de mim, por exemplo, do pastor, e falam: eu preciso de ajuda, de uma oração sua, eu preciso... E nós oramos, mas chega um momento que a gente precisa falar com a pessoa: olha, a nossa oração não vai resolver mais. Se você não for até Jesus, seu problema não vai ser solucionado. Amém? Capítulo 12, discussão sobre o sábado. Jesus vai mostrar a diferença entre a lei e a misericórdia, porque os fariseus, gente, eles eram um povo que eles acrescentavam tantas leis à própria lei, eles eram tão zelosos da lei que, olha, o que é trabalhar no sábado? Eu não sei o que é trabalhar no sábado. Peraí, a galinha pode botar ovo no sábado? Não, então vamos fazer o seguinte: todos os ovos que foram botados pela galinha no sábado a gente não vai comer. A gente só pode andar tantos metros no sábado. E vocês já viram aquelas cenas assim de judeus que no sábado não podem apertar o botão do elevador? Ele tem que esperar alguma pessoa passar para apertar o botão, porque senão ele vai estar trabalhando. Então os fariseus, eles começaram a aumentar as regras. Com tanto medo de desrespeitar a regra básica, eles começaram a aumentar mais. Porque vai que a gente erra, porque vai, então vamos... Só que o que aconteceu? Eles começaram a criar uma carga muito grande para eles e para as pessoas. Uma carga nesse zelo de tentar ser perfeito e de não falhar, cobrando muito mais das pessoas aquilo que era uma lei, que era uma obrigação, do que aquilo que era mais importante, que era o amor e a misericórdia.
A gente vai ver, por exemplo, que Jesus vai numa sinagoga, eles querem pegar Jesus e eles veem um homem lá com a mão mirrada, um homem com a mão ressequida, e eles perguntam para Jesus: por acaso a lei permite curar? Gente, eles não estavam nem aí se o cara estava doente ou não, eles queriam saber se Jesus ia descumprir a regra. Tem uma coisa que me irrita na religiosidade, é isso: não se foca no objetivo de Deus, se foca na regra, na norma. E gente, a principal norma é um coração arrependido de alguém que ama a Deus e que ama as pessoas. Esses homens aqui, ele não estava nem aí pro homem da mão ressequida. Eles só queriam ver se Jesus ia cumprir a regra ou não. Então, deixa eu começar do início do capítulo, né? Só pra beber uma água aqui, gente. Por aquele tempo, então, Jesus estava andando por campos de cereal no sábado. Eles, então, sentem fome e eles vão colher. Só que, segundo a regra, segundo a lei, não poderia se colher cereal no sábado. E aí, Jesus vai relembrar um fato de Davi, o que é muito interessante e estratégico, porque as pessoas elevavam assim o nível, eles quase que idolatravam Moisés e Davi, Elias, eram os grandes homens aos quais eles enchiam a boca para falar. Então Jesus vai falar assim: olha, Davi, quando teve fome, comeu os pães da proposição, que só o sacerdote pode comer. Então ele vai dizer: vocês não sabem que os sacerdotes trabalham no sábado? Só que presta atenção, tem alguém aqui que é maior do que o templo. Uau! Vocês estão querendo me definir uma regra? Na lei, o sacerdote, ele pode trabalhar no sábado. Ele pode fazer os sacrifícios, aquilo que ele tem as suas obrigações, ele pode fazer no sábado. Mas, gente, Jesus é maior do que qualquer sacerdote. Ele vai dizer: eu sou maior do que o sacerdote, eu sou maior do que o sacrifício, eu sou maior do que o templo. Eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi criado para mim, não eu para o sábado. O sábado foi criado para as pessoas descansarem e não as pessoas para reverenciarem ou idolatrarem o sábado. Vocês estão distorcendo a lei. E aí Jesus vai falar assim, de novo ele repete: quero que vocês entendam o que diz as Escrituras, que vocês demonstrem misericórdia mais do que sacrifício. Eu quero que mais do que se preocupar com as regras, vocês demonstrem amor a Deus e amor ao próximo. Amém? Maria, seja bem-vinda, que Deus abençoe a senhora. Estamos meditando agora no capítulo 12 de Mateus. Então, Jesus vai curar aquele homem da mão ressequida, o que deixa os discípulos, os fariseus, muito bravos. Gente, ele acabou de fazer um milagre. Imagina que eles estão lá no templo e tem um homem assim, que com certeza eles já conhecem, né, de antes, e tem aquele homem com a mão problemática, sempre teve a mão problemática, e aí eles querem pegar Jesus, eles mandam Jesus curar, Jesus vai lá e cura. Gente, olha só como que falta amor. Eles não conseguem celebrar o fato de que um homem doente é curado. Eles só conseguem ficar com ódio e inveja porque Jesus curou aquele homem. Maria, obrigada, Senhor, pelos ensinamentos. Obrigada, Senhor, por esse novo tempo de aprendizado que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. Então, gente, olha só como que os olhos estão tão cegos. Eles não conseguem celebrar o milagre, eles não conseguem se alegrar com o irmão, eles não conseguem enxergar o fato de que Deus está operando o impossível, eles só conseguem focar que a regra está sendo quebrada. Fala a verdade. Vocês são cegos. É o que Jesus está falando. Vocês são cegos. Vocês não conseguem ver. Vocês só conseguem criar suas expectativas e suas regras para que vocês possam, pela hipocrisia, fingir que cumprem essas regras, mas o coração de vocês está longe de mim. Eu não quero regras, eu quero intimidade, eu quero relacionamento. É claro que a gente não vai vestir de qualquer jeito, fazer nada, né? Tipo assim, vou quebrar regras. Não. Mas meu relacionamento com Deus não acontece por causa de regras. Acontece por causa de um coração que se aproxima dele, numa devoção genuína e sincera. E aí os fariseus começam então a juntar, eles convocam uma reunião para tentar tramar uma forma de matar Jesus. Sabendo, porém, Jesus que os fariseus queriam matá-lo, o que Jesus faz? Jesus se ausenta daquele lugar. Jesus sai daquela região. Muitos vão seguir Jesus e ele vai curando todos os enfermos, mas ele falava: não revelem quem eu sou.
E aí, a Bíblia diz que vai se cumprir aquela profecia que está lá em Isaías 42, versículo 1 ao 4, que vai falar de Jesus assim, olha, ele não vai lutar, ele não vai gritar, não vai levantar a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Então, gente, o que a gente entende desse trecho? Uma coisa linda, né? Ontem, eu acho que foi ontem, eu falei sobre como Jesus falava para as pessoas, não conta o seu milagre, não precisa contar seu milagre. Porque Jesus não tinha a intenção de conquistar nada por meio de força, violência ou por meio de declarações públicas. Jesus curava e ele não falava assim, conta para todo mundo porque eu quero que todos saibam. O ministério de Jesus aconteceu de forma humilde. Ele não precisava se gabar. Ele não precisava falar, fariseus, vocês querem me matar? Olha ali, eu curei aquele, olha aquele que eu curei, aquele eu expulsei um demônio. Ele não levantou a voz. E olha só como é que fica claro quando a gente vê aqui, né? Jesus fala para aquele homem que ele curou, para aqueles enfermos que ele curou, mas ele adverte os enfermos para não revelar quem ele era. Por quê? Porque ele não viria na força do braço, não seria pela sua palavra, não seria por aquilo que ele dizia que ele estava fazendo. Claro que seria pela palavra, mas a palavra do reino de Deus, não por aquilo que ele testemunhava a respeito de si mesmo, né? E isso é muito lindo, gente, porque Jesus não veio. Muitos poderiam dizer, os fariseus querem te matar? Simples. Manda 12 legiões de anjos e mata todos eles. Manda fogo do céu, como Elias fez, Eliseu, né? Manda fogo do céu e mata os fariseus. Só que Jesus não veio para agir com violência. Ele não lutou nem gritou. Quando os fariseus vieram para tentar matar ele, o que ele fez? Ele se ausenta, porque não era a hora. Não era a hora de enfrentá-los ali. Não era a hora ainda de seu ministério acabar na cruz. Então ele se ausenta. Já pensou nisso, gente? A oposição se levantou contra Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e ele se ausenta. Deixa eu te falar, tem brigas. Eu preciso falar isso aqui, não sei porquê. Tem discussões que as pessoas levantam contra você, que você tem até argumento, você tem até força, você tem até poder para resolver. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus se ausentou. Porque ele não precisava provar nada para os fariseus. Não era a hora dele de ser morto, porque tem hora que a gente tem que virar umas mesas mesmo. Mas não era a hora, sabe? Por mais que eu esteja certo, eu não preciso te provar que eu estou certo. Os fariseus querem matá-lo, querem levantar contra ele, ele se ausenta da briga. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Amém? E aí a gente vai ver a fonte do poder de Jesus, né? Nesse trecho é bem interessante que Jesus cura uma pessoa que era cega e muda. Pensa só que tristeza. Nossa, pensa só, gente, se você não enxerga e você não fala, você só ouve, não sei nem como é que vive, porque não dá pra você andar, porque você não enxerga. Mas você também não consegue falar o que você quer, o que você precisa. Cego e mudo é triste. A Bíblia diz que ele era assim porque ele estava possuído por um demônio, então ele precisava de ser liberto. Como que questões espirituais afetam a nossa vida física, a vida física das pessoas que não têm Jesus. Jesus o curou e ele passou a falar e a ver, e aí a multidão ficou, gente, será que ele é filho de Deus mesmo? Será que ele é o filho de Davi? Esse é o Messias. Gente, é o Messias mesmo. Não, é o Messias, não tem como não ser o Messias. Ele acabou de curar alguém que não enxergava, não falava. Mas os fariseus, né, já começavam a dizer, não, ele faz isso porque ele é um endemoniado, ele só faz isso porque o seu poder vem de Beelzebu, que é um príncipe dos demônios. Ou seja, ele é um endemoniadão, assim, alguém que tem um demônio terrível que expulsa demoninho pequenininho. E aí Jesus vai falar aquela frase, né, que eu já até citei aqui antes, que é, deixa eu explicar. Ele diz, se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. E o reino dividido não subsiste. Ou seja, não é um demônio maior que expulsa um demônio menor. E isso não é assim que está acontecendo. Na verdade, eu estou expulsando pelo Espírito de Deus. E isso significa que o reino chegou até vocês. E aí ele vai falar sobre o valente maior, né? Alguém só expulsa alguém de uma casa quando alguém maior chega. E é por isso que pelo nome de Jesus nós podemos expulsar demônios.
É o valente maior, ele que é maior do que todo e qualquer demônio, principado, potestade, não importa o tamanho do poder das trevas. Jesus é o valente maior, que sendo o maior, chega e expulsa o mais fraco. Mas Jesus vai criticar, né, vai falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que é rejeitar conscientemente a ação do Espírito Santo, lembrando que aqueles fariseus estavam falando que a obra do Espírito era na verdade uma obra do diabo. E eles estavam fazendo isso, gente, conscientemente, ou seja, quando fala aqui que a obra, que alguém blasfema contra o Espírito Santo, essa blasfêmia não é uma coisa que alguém, né, eu lembro de um dia, eu era nova, e alguém falou alguma coisa sobre outra pessoa, eu falei assim, sabe aquela brincadeira que eu acho que muito sem graça? Que a pessoa tá grávida só se for do Espírito Santo. Eu me lembro que um dia eu acabei falando essa brincadeira também, só se for do Espírito Santo. Gente, aquilo me deu uma tristeza. Eu comecei a me perguntar, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo e eu vou pro inferno por causa dessa frase? Comecei a ficar muito preocupada. Nós devemos tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos de fato. Jesus vai falar sobre isso, né? Que nós vamos prestar conta de todas as palavras fúteis, inúteis que nós falamos. Então eu tô tentando medir mais minhas palavras e realmente ser intencional nas coisas que eu falo. Mas às vezes a gente escorrega. Que o Senhor Jesus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude. Ele inclusive termina o capítulo falando: por suas palavras vocês serão absolvidos ou condenados. Olha isso, que importante, como que nós devemos nos atentar para as coisas que nós estamos falando. Mas não é uma coisa que nós temos que entender, que a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, não é uma escorregada na fala. Eu falei uma coisa do Espírito Santo e por causa disso acabou minha vida, não tem mais perdão e eu vou pro inferno. A ideia, gente, de uma blasfêmia contra o Espírito não ter perdão é mostrar uma pessoa que rejeita a obra do Espírito Santo conscientemente. Porque é o Espírito Santo que opera para a salvação. Então uma pessoa que rejeita a obra do Espírito Santo de maneira consciente e intencional, ela não pode ser salva, porque é ele que faz a obra de salvação. Então, se eu blasfemo contra o Espírito Santo, se eu rejeito a obra dele na minha vida, se eu atribuo as coisas do Espírito às coisas do diabo, né? Se eu falo que as coisas que o Espírito está fazendo é o diabo que está fazendo, e eu faço isso conscientemente, então não há perdão para minha vida. É isso que Jesus, né, vai trazer do entendimento que eu tive desse estudo. Deixa eu cumprimentar aqui, gente, a Carolzinha, doutora Carolina Ferreira, essa fisioterapeuta, mas que é mais uma ministra do Evangelho, grande mulher de Deus. Rol, beijo, minha amiga, Deus te abençoe, bom estar com você aqui, viu? Uma honra. A Regina que entrou também, Regina, querida, Deus te abençoe, seja bem-vinda. A Tamara tá aqui com a gente também. Tamara, Jesus te abençoe, viu? Que bom estar com vocês. Que bom é poder meditar nas escrituras com esse povo, com essas mulheres bíblicas. Então, vamos entender que uma blasfêmia que não tem perdão não é uma escorregada de uma frase que você falou sem pensar. É uma atitude de um coração intencional que rejeita a obra do Espírito e que escolhe não ser tocado por ela. Amém? É uma bênção poder estudar a palavra com você, mesmo de longe. A gente tá precisando de um tempo de mesa, amiga, sério mesmo. A gente tá precisando, essa mesa que a gente tá há 7 anos tentando marcar, a gente tá precisando. Não, acho que não é tudo isso não, né? Gente, e aí no capítulo 12, os fariseus e os mestres da lei vão pedir um sinal, né? Nos dá um sinal. Gente, a incredulidade ela é tão terrível porque Jesus, o Filho de Deus, tá demonstrando com sinais e maravilhas já há tempos. E aí ele chega e fala, então nos dá mais um sinal. Como crianças mesmo nas praças, que tocam as flautas e espera que dance, que faz o lamento e espera que chorem. Como crianças que têm expectativas e que querem que suas expectativas sejam supridas do jeito que eles colocam lá. Jesus nos dá um sinal. Quem nunca? Eu já fiz isso várias vezes. Fui lá, fiquei olhando para o céu e falei, Senhor, me dá um sinal da tua presença aqui e que eu veja uma estrela cadente. Nunca aconteceu. Mas, porque não é do nosso jeito. Muitas vezes nós somos tão infantis, meu Deus do céu. Graças a Deus pela graça de Jesus e pelo favor que nos alcança. Essas pessoas chegavam para Jesus e nos dá um sinal. Faz com que o fogo caia daqui, faz com que um terremoto aqui. Só que Jesus não tem a necessidade de ser aprovado pelas pessoas. O sinal que ele iria fazer, o grande sinal que ele iria
realizar era o sinal de Jonas, né? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, quer dizer, o Filho do Homem também ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, demonstrando que o grande sinal de que ele de fato iria cumprir, né, todo o plano de redenção é que ele morreu e no 3º dia ele ressuscitou. Ele vai falar, olha, Nínive vai ser uma testemunha contra vocês, porque se tivesse realizado esses sinais lá em Nínive, se essa mensagem fosse anunciada, ele vai falar que de fato aconteceu, né? Jonas, que é muito menor do que Jesus, ele vai pregar uma mensagem e Nínive se arrepende, e eu tô aqui e vocês não se arrependem, sua raça de víboras. A rainha de Sabá também vai ser uma testemunha contra vocês, porque ela deixou a terra dela para ouvir a sabedoria de Salomão. E tem alguém aqui que é muito maior que Salomão, seus homens de pequena fé. Jesus vai citar então, né, o fato de que quando um espírito imundo deixa uma pessoa, ele anda por lugares áridos, à procura de descanso, não encontra e ele volta. Vai que o lugar que eu estava tá de novo, né? Tá aberto para me receber. E quando ele volta, se ele acha aquela casa limpa, varrida, arrumada, ele acha ótimo. Bora que a porta tá aberta, eu vou entrar. Não apenas eu, mas eu vou também pegar outros 7 espíritos. E aí voltam 8. Meu Deus do céu. Eu não entendi muito bem, não estudei tanto quanto eu poderia ou deveria, o link que Jesus faz entre esse texto. Eu queria deixar isso aqui para você que quer pesquisar junto comigo, se aprofundar nas escrituras. Qual que é o link que existe nesse trecho da pessoa que é liberta do espírito maligno, depois ele volta e volta pior, para o fato dessa geração perversa? Porque quando ele termina isso, ele fala, então o espírito busca outros 7 espíritos e a pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Enquanto eu estou falando, eu estou pensando, talvez o que Jesus está querendo dizer essas pessoas elas já eram impuras e houve o tempo da visitação, mas elas não receberam esse tempo da visitação e agora a vida delas vai ficar pior do que antes. Porque elas não se encheram da palavra de Deus, não se encheram, né, dos ensinamentos de Jesus e do Espírito Santo, então o estado delas vai ficar pior do que antes. Bom, não sei como linkar aqui não, talvez seja isso, mas o fato é que, vamos levar para a parte prática, uma pessoa que ela entende que está possessa por demônios, que a vida dela tem sido influenciada por qualquer tipo de obra das trevas, e se essa pessoa, ela vai ser liberta pelo poder de Jesus, amém, mas tem uma parte que cabe a essa pessoa, que é de encher a sua casa, o coração, com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Uma pessoa que vamos repreender o demônio dessa pessoa, vamos, mas ela precisa entender que agora o coração dela está vazio, ela foi liberta, mas ela precisa se encher de Deus, porque senão a situação dela vai ficar muito pior do que antes, 7 vezes pior do que antes, né? Porque antes ela tinha um demônio, agora ela está com 8, porque ela não se deixou, né, ser limpa e preenchida por aquilo que é bom, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? Uma coisa que eu acho interessante é que Jesus está lá falando com a multidão, porque ele tem um propósito dele, né, de levantar uma família, que é a igreja, a família da fé. E aí chega um povo falando, olha, sua mãe tá te chamando ali, Jesus. Sua mãe e seus irmãos estão ali fora, falou que quer falar com você. Né? Pra nós é tão, eu imagino assim, né? A gente tá pregando, ô Lorena, Creonice, sua mãe tá te chamando ali, ela quer falar um negócio com você, porque ela queria comentar onde que vai ser o jantar de família, pra me dar o recado, né? Só que eu acho tão lindo, gente, que aqui Jesus vai falar assim, olha, quem é a minha mãe? Quem é o meu pai? Quem são meus irmãos? Na verdade não tinha pai, né? O pai dele já tinha morrido aqui, né? O seu pai adotivo, José. Ele diz então, vejam, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele aponta para os discípulos e fala, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por que eu falo que Jesus é muito bom? Tudo está escrito, gente. Jesus está dizendo assim, olha, uma pessoa que tem qualquer relacionamento comigo de sangue, essa pessoa não tem um privilégio maior do que o relacionamento espiritual que eu estou começando aqui nesse tempo e que vai durar eternamente. Nós precisamos entender que Maria e os irmãos de Jesus não tinham privilégio,
porque eles tinham um laço de sangue. Jesus tinha um ministério, ele nunca desonrou sua mãe. Inclusive no momento ali da sua cruz, ele fala para João: cuida dela, João, não desampara minha mãe. Jesus honrava a sua mãe. Só que Jesus estava deixando claro para nós: vocês não devem tratar diferente aqueles que Deus, o Pai, escolheu por qualquer laço sanguíneo aqui na terra. Vocês são uma família, a família da fé. E hoje existe tanta idolatria com relação, né, à família de Jesus, nós sabemos disso. Jesus está demonstrando: olha, ninguém é mais privilegiado porque por vocês nós não vamos tratar com um privilégio maior aquele que estiveram lá sanguíneo comigo. Por quê? Porque vocês todos são a minha família. Vocês são minha família, gente, que coisa linda. Jesus nos adotou e hoje nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Que coisa linda, gente. Meu Deus, isso é muito lindo. E aí, no capítulo 13, Jesus é um capítulo muito lindo, que Jesus começa então a ensinar. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Eu tô falando com vocês que Jesus gostava de uma praia. Jesus gostava de uma praia. E é por isso que eu sou assim com o mar. Eu acho. Gente, desde criança eu sempre fui assim, sentida em conhecer a praia e tal. Eu só fui conhecer depois de 18 anos, acho que eu tava com 18 anos, ou 19, 18, que eu tive a oportunidade. E eu sempre fui assim, vislumbrada com praia, mar, oceano, natureza. Às vezes as pessoas falam comigo assim: Caldas Novas é muito melhor. E eu amo. Uma vez eu fui para Caldas Novas e eu amei a experiência, mas nunca vou substituir conhecer o mar e ver aquela coisa, aquela criação maravilhosa só por um momento de lazer. Eu realmente sou mexida. E quando eu tô lendo agora Mateus, eu vejo isso, estudando, né, que Jesus saiu de Nazaré e foi morar, gente, em Cafarnaum, uma cidade à beira-mar. Então, Jesus também tinha uma quedinha por praia, tá? Coisa que só entre nós, uma coisa pessoal. E aí Jesus se assenta à beira-mar e começa a se juntar uma grande multidão. Ele pega um barco, entra no barco, senta e começa a ensinar o povo que estava na praia. E aí ele começa a falar de várias parábolas, né? Ele começa com a parábola do semeador. Ele fala que o semeador sai para semear, mas a semente brota, germina. A quantidade de fruto que essa semente produz vai depender de onde ela cai. Ou seja, Deus, e a gente vai entender que a semente é a palavra de Deus, e o coração e o ambiente onde esse coração se encontra vai determinar se essa semente vai dar fruto ou não. Ou seja, quando a palavra de Deus é infalível, o que pode vir à falência, o que pode falhar, é como nós recebemos essa palavra, é a maneira como nós recebemos, é a maneira como está o nosso coração. Sabe, Jesus ele não é incapaz de salvar alguma pessoa. O problema muitas das vezes é o coração daquela pessoa que rejeita a palavra. Jesus fala de 4 situações, né? A primeira situação é quando essa semente, que é a palavra, vai cair à beira do caminho. É uma pessoa que não entrou no coração, na verdade. Aquela pessoa que recebeu, ela ouviu a palavra, mas não entendeu nada. Ela não entendeu. Então não entrou no coração. Aquela semente ficou ali jogada à beira do caminho. A Bíblia diz, Jesus falando, né, que o maligno vem, o pássaro vem e ele rouba a semente, né? Ou seja, o diabo já tira rápido. Porque ela não entrou no coração, o diabo já tira toda a influência que aquela palavra poderia ter para entrar e transformar. A outra parte é aquela semente que cai num pedregulho. Ela cai numa região muito arenosa, uma região muito árida, em meio a pedras. Então o que acontece? A pessoa até recebe a palavra com alegria até. Uau, gostei. Senti um arrepio aqui, ó, quando você estava falando. Jesus é rei? Jesus é o quê? Salvador. Gostei, eu quero. Só que não há profundidade, porque a pedra, né? Você já viu aquela plantinha que nasce assim na pedra, no quintal, toda cimentada? Ela encontra um lugarzinho, mas quando você chega lá para arrancar, o que você faz? Você vai fazendo. Por quê? Porque ela não tem um solo fértil, um solo arado. Então a raiz dela é muito pequena. Quando vem o sol, vem o calor, vem qualquer tipo de dificuldade, até de oposição, inclusive vai falar sobre isso, aquela planta morre.
porque ela não tinha raiz. Então tem pessoas que elas recebem a palavra, mas elas não desenvolvem a palavra, não desenvolvem o evangelho, não compreendem das coisas mais profundas. Quando vem qualquer dificuldade, ela fala, opa, tô correndo. Não, isso não é pra mim não. Não quero, não vou sofrer nada por causa disso, porque não houve aquela raiz para sustentar aquela palavra, né? Então caiu no solo rochoso, até que germinou, mas veio o sol e secou porque não tinha raiz profunda. E a outra semente caiu entre os espinhos. Ela cresceu, mas os espinhos acabam sufocando os brotos. Jesus vai dizer que o espinho era as preocupações dessa vida. Deixa eu só achar onde que ele fala exatamente a explicação da parábola aqui, versículo 22. As que caíram entre espinhos representam aqueles que ouvem a mensagem, mas ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza. Meu Deus, olha que coisa grave. Tem pessoas que recebem a palavra até germina, cresce, aquela pessoa desenvolveu algo ali, só que a palavra é como se o coração dela tivesse cercado de espinhos. O que seriam os espinhos aqui? Quando a pessoa ama tanto essa vida e os seus próprios projetos, seus sonhos, sua vontade, seus deleites, a sedução das riquezas e as preocupações desta vida, elas anulam a semente, elas abafam a semente a ponto que aquela semente não pode produzir fruto. E, gente, tem uma coisa que nós temos que pedir a Deus: Senhor, que eu não ame mais essa vida a ponto de que o Senhor não me faça viver tudo aquilo que eu devo viver para desfrutar no reino dos céus da recompensa. Quantas vezes nós estamos tão focados aqui, que nós não estamos produzindo o que Deus espera para nós, né? Mas tem aquela pessoa que é um solo fértil. E a semente cai, e a semente produz 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. 100 por 1, né, que é chamado. Porque é uma pessoa que recebeu a palavra com o coração preparado, disposto. Eu vejo, né, a Soraya aqui no grupo, né, quero testemunhar sobre a vida dela, quero expor, assim, o que nós temos visto e o fruto que nós temos presenciado, né? A Sossô que chegou na igreja, assim, recebeu a palavra muito rapidamente, mas que é um solo fértil, porque tem desenvolvido essa semente, né? Tem lido a Bíblia desde o início do ano, participado de tudo que tem para participado das campanhas de oração, de jejum, e nós temos visto esse solo fértil, que eu oro, Sossô, que você venha ser aquela que produz 100 por 1. No nome de Jesus, né? Que ainda há tempo de fazer grandes coisas para o reino de Deus. E eu oro que seja assim na sua vida. Tem pessoas, gente, que são assim. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja, aquela luta para vencer um pecado de estimação. Que é a pessoa que não entendeu nada ainda, parece, do evangelho. E tem pessoas que já chegam dispostas. Por quê? Porque o coração está preparado, quebrantado, contrito. O solo fértil, adubado, arado. Que essa semente encontra espaço. E a Bíblia diz, né, Jesus vai falar outra mensagem, que é da semente de mostarda. Oi? Que ó, Zezé, pode beber dessa aqui. A semente de mostarda, que simboliza o quê? É a menor das sementes, mas quando cresce é a maior das hortaliças. O que Jesus está dizendo? Pode começar pequeno, mas se a pessoa deixar, o crescimento vai ser extraordinário, que é exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele começa com 12 discípulos, gente, e ele muda toda a terra. Ele muda o Cronos, ele altera tudo, ele muda o tempo, gente, a ponto de se tornar antes de Cristo, depois de Cristo. Ele muda tudo. Com 12 discípulos, Jesus impacta o mundo ao seu redor. Porque o reino de Deus é assim. Tem até uma canção da Thames Garcia que eu gosto muito, que é se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. E Deus precisa de pessoas dispostas. Não precisa ser muitos. Poucos. Tem até o John Wesley fala uma frase que eu amo. Ele diz assim: dê-me 100 homens. Vocês já ouviram essa frase? Dê-me 100 homens. Um homem que né, o John Wesley promoveu um grande avivamento na Inglaterra, em toda a Europa, que alcançou o mundo inteiro. Ele diz: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado,
e que nada desejam senão a Deus. E eu abalarei o mundo. O que você precisa para impactar o Brasil? Nós precisamos de um exército de 10 mil pessoas. Talvez não. Talvez 100 pessoas dispostas a abrir mão do pecado e temer a Deus e amar ao Senhor de todo o coração já vão impactar o globo terrestre. Amém? Cleudiana, paz do Senhor Jesus. A irmã Cleude, que gracinha, seja bem-vinda, amada. Que bom estar com você aqui conosco. Gracinha, gente, é tão bom quando eu vejo esses rostinhos assim que a gente congrega junto aqui. Deus abençoe, viu? Te espero aqui mais vezes, viu? Espero ver você aqui estar junto mais vezes. Tenho certeza que vai ser edificante. Tudo bem? Deu piscou aqui, mas acho que tá tudo bem. Amém, glória a Deus. Então, Jesus explica para os discípulos a parábola do semeador, como eu já expliquei. Ele vem e conta outra parábola, que é do trigo e do joio. E ele explica, o trigo é aquele que o pai veio no mundo, que é o campo, e plantou. Só que tem aqueles também que o maligno veio e plantou, que o diabo veio e plantou. E como que nós vamos fazer? Eu vou me denominar trigo aqui. Nós vamos identificar quem que é do maligno e vamos matar essas pessoas e vamos tirar essas pessoas da igreja? Não. Essas pessoas vão crescer juntas até que no fim dos tempos os anjos de Deus vão fazer essa distinção. Quem que é servo do Senhor e quem que não é. Quem que é ovelha e quem que é bode. Nós sempre vamos ver essa distinção, mas sempre que vai acontecer no final dos tempos. Ou seja, não somos nós que apontamos, tá? Aquilo ali eu tenho certeza. Tem umas pessoas que às vezes a gente pensa, eu tenho certeza que é joio. Mas nós não somos os juízes, tá? Em nome de Jesus. Até viu o Douglas Gonçalves falando uma coisa que eu achei bem interessante, que ele vai falar no sentido assim, como nós não sabemos quem é joio, para nós todo mundo é trigo, né? No sentido de que nós vamos amar, nós vamos entender que é filho de Deus, nós vamos orar por essas pessoas, não no sentido de inocência, mas no sentido de, como não somos nós que julgamos quem é joio e quem é trigo, todo mundo é trigo. Eu vou considerar como filho de Deus, vou tratar com respeito, vou amar, mas nós sabemos, gente, que tem os infiltrados. Tem os infiltrados. E quando a gente fala infiltrados, não é no mundo inteiro, nós estamos dizendo dentro do próprio povo de Deus. Tem aqueles que podem até parecer trigo, porque o joio é muito parecido com o trigo, só que o joio é só um mato, ele não produz nada. E o trigo vai produzir o necessário para alimentar pessoas, ele vai ser a base para formar a farinha e para então formar o pão. Essa é a grande diferença. Sabe qual é uma outra diferença que eu sempre ouço falar sobre o joio e o trigo? Quando o joio, o trigo e o joio, quando eles passam por qualquer, uma ventania, por exemplo, o trigo ele se permite tombar e depois ele volta, o joio não. O joio, se ele tombar, ele quebra. Então o trigo ele se humilha, o trigo produz mantimento, né? Então tem característica que daria toda uma mensagem aqui, não é o objetivo. Vai falar sobre a semente de mostarda, que é menor, mas cresce, assim como o fermento, que de forma silenciosa muda toda a estrutura de uma grande massa, né? Você pega ali uma massa ali que você usa para fazer um bolo, você coloca uma colher de sopa de fermento e todo o bolo vai levedar por causa daquela pequena colher de sopa, demonstrando que o reino de Deus é assim também. Ele começa pequeno, mas se você se você deixar o processo acontecer, ele vai mudar tudo de forma silenciosa, talvez até um pouco lento aos nossos olhos, mas quando a gente vê o resultado, meu Deus, vai ser extraordinário. Mostra aqui no Salmo 78, versículo 2, vai falar sobre como Jesus falaria por parábolas e que Jesus está cumprindo isso. Lembrando que Mateus vai falar para os judeus e vai provar pelo Antigo Testamento que Jesus cumpre essas profecias. Tem a explicação da parábola do trigo e do joio. E aí tem duas parábolas muito lindas que vai falar sobre o valor do reino dos céus. E eu já estou terminando, tá bom? Qual que é o valor do reino dos céus? Jesus vai fazer a parábola da pérola e do tesouro. Do tesouro é interessante, meditem comigo sobre isso. Ele fala assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem encontrou num campo. Em seu entusiasmo, ele esconde o tesouro de novo, vende tudo que tinha, foca na palavra tudo. Esse homem vende tudo que tinha e com o dinheiro da venda ele compra o campo. Olha só, o reino dos céus é um tesouro. Um homem acha aquele tesouro, ele esconde o tesouro de novo,
vai embora, vende tudo que ele tinha e ele compra todo aquele campo. Jesus está mostrando que o reino dos céus, ele tem valor inestimável. Vale a pena abrir mão de tudo que for necessário para acessar esse valor. Mas a gente não pega só o tesouro, ele comprou todo o campo. Eu entendo o campo aqui como uma responsabilidade. É o que vem com o tesouro. Eu tenho uma responsabilidade. Ontem até lá na igreja, eu não sei se você viu esse trecho, né? A gente estava falando sobre como as mulheres são filhas e amadas, mas Deus tocou no meu coração para lembrá-las que elas não são apenas filhas, elas são filhas, são herdeiras, são amadas, escolhidas, mas elas também são escravas. Inclusive, quando Jesus fala assim, olha, vinde a mim, porque eu vou te dar o meu jugo. O que é jugo? É aquela peça de madeira que une um boi ao outro boi, para que eles trabalhem juntos ali na terra. Então Jesus está falando assim, ó, eu vou tirar o jugo da opressão, da legalidade, da religiosidade, do pecado, e você vai ter um novo jugo. Você não vai estar nisso, você não vai viver sozinha agora. Jesus me libertou para eu viver meus sonhos. Não, agora você anda comigo. Agora você vai carregar o meu fardo. Mas olha só, o meu fardo é muito mais leve do pecado, do que da opressão. O meu fardo é muito mais leve. E o meu jugo é muito suave. Você vai aprender de mim. Andando junto com Jesus, nós vamos aprender como ele é manso e como ele é humilde de coração. Mas eu quis falar isso lá, porque às vezes a gente quer só o tesouro, né? A gente quer só a parte boa. Só que a gente se esquece que aquele homem vendeu tudo que ele tinha. Ele abriu mão de tudo. E ele comprou todo o campo. Ou seja, existe uma responsabilidade que nos cabe com o reino. Você é filha, mas filhos também têm responsabilidade. O filho, junto com a herança, vem a responsabilidade de cuidar da herança e também a mais difícil, que é de replicar o caráter do pai. Nós temos como filhos de Jesus, como filhos de Deus, que replicar o caráter de Deus, que é o mais difícil. Jesus vai falar, sedes perfeitos como é perfeito meu Pai que está no céu. Então, mais do que querer ganhar só as coisas boas com o reino, nós temos que entender que existe responsabilidade. Não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Cristo Jesus. Aí tem a pérola também, né? Um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade, ele encontra uma pérola de grande valor, vende também, gente, presta atenção, tudo. E com o dinheiro da venda ele compra a pérola. Vocês conseguem perceber, ó? Tudo que tinha. E esse homem também da pérola vendeu tudo que tinha. E quando Jesus repete alguma coisa assim, quando repete na Bíblia, existe um ensino por trás disso. A ênfase, para dar ênfase em alguma coisa, a Bíblia muitas vezes usa da repetição. Então o Senhor espera que nós entendamos que o reino de Deus tem muito valor e que vale a pena abrir mão do que for necessário para acessar. E aí tem a parábola da rede da pesca. Eu gosto muito dessa parábola para exemplificar muitas coisas. Não é essa não. Essa parábola da rede da pesca é que o pescador vem e pesca um monte de peixe, né? Mas depois quando ele chega lá na praia, no lugar onde ele tem lá seu negócio, ele faz a separação entre os peixes bons e os peixes ruins, como o trigo e o joio, repetindo o trigo e o joio, né? Mas é o versículo 52 que eu gosto muito, que fala que os mestres da lei, quando eles se tornam discípulos, eles são como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas quanto velhas. Gente, às vezes umas pessoas me perguntam assim, quais músicas que você gosta? Você gosta das novas ou das velhas? Eu falo assim, eu sou como aquele homem que tira do seu bom tesouro tanto coisas novas quanto coisas velhas, né? Porque tem muitas pérolas das canções antigas, mas tem muitas canções novas lindas também. Então nós temos que saber definir o que é tesouro, né? Mas vamos falar aqui pro mestre da lei, o que Jesus está querendo dizer? Que aquele que entende a palavra de Deus e que se torna um discípulo, ou seja, se arrepende, se quebranta, reconhece Jesus como Salvador, ele consegue linkar o Antigo Testamento com o Novo, a antiga aliança com o Novo. Ele consegue ver em Jesus o cumprimento daquilo que estava ali, né, do Velho Testamento. Então é como um homem que tira verdades preciosas do seu tesouro, tanto novas como velhas. Jesus vai para Nazaré, lembrando que ele nasceu em Belém, foi para o Egito, voltou para Nazaré, saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum, porque ele gostava de uma praia, ou quer dizer, porque ele tinha propósito em Cafarnaum, e aí ele volta para Nazaré. Quando ele volta para Nazaré, as pessoas, então ele começa a pregar nas sinagogas e fazer alguns milagres, não muitos, porque nós vamos ver que por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde fazer muitos milagres.
Mas uma coisa acontece. Jesus está lá falando com autoridade e tal, e as pessoas olham e falam, peraí, gente, que lá é o filho da Maria, que lá é o filho do Zé, eu conheço os irmãos dele, que é esse catarrento. Não, isso aí não é filho de Deus não, gente. A Bíblia diz que eles começaram a se escandalizar. Sentiam-se muito ofendidos. O que esse menino que nós viu crescer tá falando que é filho de Deus? Gente, uma coisa que Deus fala muito comigo quando eu vejo esse texto aqui é que aquelas pessoas, elas estavam familiarizadas com Jesus. Elas não conheciam a Jesus, mas Jesus era familiar para elas. Quantas vezes as pessoas, quando a gente fala sobre Jesus, você conhece Jesus? Sim, Jesus é o Filho de Deus, cura, salva e liberta. Mas essa pessoa, ela está familiarizada com a história de Jesus, só que ela não conhece a Jesus. Essas pessoas de Nazaré estavam familiarizadas de ver Jesus, de conhecer, de ouvir falar. É o filho da Maria, é o filho do José, é o carpinteiro. Gente, ele é só um carpinteiro. Só que, por causa de estarem familiarizadas, elas rejeitaram, né, o ensino, elas rejeitaram a fé de que de fato Jesus era o Filho de Deus. E isso é muito sério, porque quando Jesus estiver lá no seu trono, né, ele vai dizer, olha, venham a mim, né, benditos, sejam bem-vindos ao... Gente, fugiu tudo agora. Entra pro reino dos... Nossa, fugiu tudo agora. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe aquela parte? Bendito de meu Pai. Venham, bendito de meu Pai. Nossa, tem hora que foge. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Lembra? Achei. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado a vocês desde a criação do mundo. E aí, não é essa parte. Mas não vos conheço. Deixa eu achar onde que tá aqui, gente. Mateus 7, não é isso. É isso mesmo. É o que nós lemos ontem, Lorena. Anteontem. Não, ontem mesmo. Ou anteontem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anteontem, gente. Que é aqueles... Muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino do céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônio? Eu, porém, direi, não os conheci. Uau. É isso, Ró. Obrigado, viu? Sejam bem-vindos, bendito de meu Pai. Eu queria aquela parte que fala no pouco foste fiel. Deixa eu achar aqui. O outro, né? Esse está em Mateus 25. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Mas aqueles, os outros, que muitos até que disseram Senhor, Senhor, olha só, estão familiarizados com a obra de Jesus. Eles até sabem que Ele é Senhor, mas eles não conhecem intimamente o coração de Jesus. Eles não tiveram um relacionamento com Jesus. Eles não andavam em comunhão devocional diária com Jesus. Era só superficial, por religiosidade. E aí Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Aquelas pessoas achavam que conheciam Jesus, mas eles só estavam familiarizados. E por causa de não receberem a Jesus, o filho da Maria e do Zé, como de fato o Filho de Deus, eles perderam o tempo da visitação. E isso é terrível. Amém? Por hoje é isso, gente. Por isso é hoje. Olha só. Por hoje é isso. Que Deus abençoe vocês. Obrigada a todos que ficaram até o final. Deixa eu ver quem que tá aqui comigo até agora. Eu sei que a Soraya tá aqui. A Carolzinha também tá aqui. Me conta quem tá aqui para eu poder agradecer. A Chiquinha tá aqui também, né? Irmã Rosa, eu tenho certeza. Maria. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por terem ficado até o final. Eu espero que tenha sido edificante. Eu que agradeço, Sossô. Foi muito bom estar aqui e falar da palavra com vocês. É muito bom ouvir a mensagem de Cristo. Não é fácil, muitas das vezes a gente lê coisas que a gente não entende, mas Jesus sempre deixa algumas coisas, muitas coisas na verdade, para que nós venhamos cavar mais. Sabe aquela dúvida? Eu fiquei com essa dúvida. Por que linkou com a geração
a questão do diabo, do demônio que sai, eu vou pesquisar mais sobre isso, eu vou orar sobre isso. Eu espero que Jesus me revele se isso for da vontade dele, amém? Glória a Deus, Ró. Deus abençoe, viu? Você é tão preciosa, que Jesus continue te abençoando e te use poderosamente no reino dele. Que pena que eu entrei atrasada. Marina, depois você assiste desde o início, viu? Foi muito edificante. Eu creio que você vai ser abençoada. Essa palavra é viva e eficaz. Eu sempre vejo com vezes eu não entendi. Sossô, araújo.soraya@gmail.com vezes. Apareceu assim. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu sempre vejo 2 vezes. Ah, você apertou alguma coisa e apareceu o seu e-mail, né? Eu sempre vejo 2 vezes. A live, você fala, Sossô? Meu Deus. Jesus continua te usando. Amém. Amém, para a glória dele. Obrigado por tudo. Quem ficou até o final, Jesus abençoe vocês. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém? Com Deus.